Amém, glória a Deus. Amém. Nós saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Também os amados irmãos que nos acompanham pela internet, pelas redes sociais. Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor, que seja extensivo às suas famílias. Amém. Nós vamos hoje dar continuidade ao estudo de Eclesiastes e conforme nós falamos, esse capítulo 12 nós vamos dividir, ele não vai ser concluído hoje. Hoje a gente vai até o versículo 9 ou 10 e aí no próximo domingo a gente termina o Eclesiastes com 5 versículos finais, porque ele é diferente de todo... Tá bom? Então, convido os amados a abrirem no capítulo de número 12, Eclesiastes, capítulo de número 12, para lermos. Nós vamos ler até o 9, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores por já serem poucos e se escurecerem os olhos pelas janelas e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou. E atentou, e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesta hora nós oramos a Ti, ó Deus, colocando diante de Ti este período de escola bíblica dominical, pedindo toda a assistência do Teu Santo Espírito, ó Deus, que Tu venhas falar a cada coração aqui presente, porque só o Senhor conhece a necessidade de cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, em todas as coisas e de modo que só o Teu nome seja exaltado e glorificado, Pai. Sê conosco, oramos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Lembrando, amados, que esse capítulo 12, nós chegamos no último encontro nosso a ler parte dele, lembram? Por quê? Porque o capítulo 11, ele vem numa sequência, a partir do versículo 7, falando do período da juventude do homem, da mocidade, e até a sua vida adulta, por assim dizer, não necessariamente só na mocidade, tá? E ele vai entrar neste capítulo de número 12, concluindo, vamos dizer assim, a parte da mocidade ou dos dias, vamos dizer, em que o homem
tem a sua energia para produzir, para fazer as coisas, com uma recomendação muito forte, com um dever para cada ser humano, para lembrar do Criador exatamente nesses dias. Né? Lembra-te do teu Criador. E aqui esse final da vida produtiva e o início, né, da ida ao homem ao pó, vamos dizer assim, da morte, que é um dos temas recorrentes de Eclesiastes, nós vimos isso, né, dentre tantas coisas que o pregador, né, o Kohelet, ele fala, ele está sempre lembrando ao homem esse evento inevitável, a morte. E aqui, então, ele vai dando uma transição para o final. Mas esse primeiro versículo, ele é muito importante. Ele como é que está aqui na King James? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias difíceis e se aproximem os dias da velhice, em que dirás, não tenho mais satisfação em meus dias, né? Em outras versões, não tenho neles prazer, são dias difíceis. Tá? Amados, isso deveria ser uma obrigação nossa. Esse lembrar do Criador, vê que aqui ele refere-se a Deus como Criador. Ele sempre está falando de Deus no livro de Eclesiastes, como está lá em Gênesis 1:1. A mesma, no princípio criou Deus. Mas aqui ele vai deixar claro a existência do Criador. Nós somos criados. Tudo foi Deus que criou, pelo poder da sua palavra ou pela palavra do seu poder. Tanto faz. Tudo. Então, ele está dizendo, olha, o lembrar não é meramente um sentimento. Eu fui criado. E não, é algo para você considerar por toda a sua vida. Esse lembrar é muito mais do que simplesmente o se lembrar, trazer à mente. É nós conhecermos, sabermos que somos limitados e que dependemos, porque nós fomos criados, nós não somos seres autônomos, que viemos de um verme, do nada evoluímos e hoje somos super inteligentes por nossa própria evolução e a próxima geração será mais ainda. Então, esse lembrar aqui, todos os comentaristas, eles falam muito nisso, não é um mero sentimento de trazer à memória, é lembrar no sentido principalmente de considerar, porque você sabe que é um ser criado e que caiu, a sua geração, Adão cai, e que você depende de Deus. Amém? Então, esse lembrar aqui é muito importante, esse é o dever, né? Está valendo para todos nós, que eu acho que ninguém ainda chegou nessa velhice aqui, está quase lá alguns, mas eu acho que ninguém chegou, porque aqui é uma velhice pré-morte mesmo, é bem, né? Embora a morte, ninguém sabe, né? O próprio dia, o livro de Eclesiastes faz, nesse combate, não tem nenhum valente, não tem bom. No dia da morte, no dia que Deus quiser tirar o espírito do homem. Está nos Salmos também. Deus dá a vida e quando Ele quiser, Ele recolhe o espírito e tanto animais quanto homens, diz lá no Salmo, perecem. Né? Então, esse lembrar-se do Criador tem um momento. E é grande, apesar grande dentro desse nosso período que chamamos de vaidade. Os irmãos entendem? O período chamado vaidade, névoa, alguns é ilusão, futilidade, né? Que é a nossa vida muito curta comparado com a eternidade de Deus. A gente tem aqui, tá lá no 9 do 11, né? Que o jovem, né? Ele pode, é por causa dele que as coisas existem de fato, ele tem aquela força para empreender, para começar,
para criar, para fazer coisas, mas vem no final dizendo, olha, Deus trará tudo a juízo, então leve ele em consideração no que você vai fazer. Não faça única e exclusivamente como se Deus não existisse. Tá? Então ele inicia esse 12, que é a transição da vida, vamos dizer, produtiva, para uma vida em que não dá mais para você fazer as coisas, com essa lembrança. Então ela vale tanto para o novo, que está iniciando a mocidade, como para aquele que está terminando a vida produtiva e ainda tem chance de lembrar nesse sentido aqui que eu falei, do Criador. Lembrar no sentido de saber que somos criados e que dependemos dele. E que a vida vem dele. Foi ele que soprou nas narinas, dando o fôlego da vida. Não é? Foi ele que soprou lá no Adão. Então, dali em diante, vem toda a descendência, né? Mas não podemos esquecer disso. Então, existe um antes aí, né? Antes que venha, eu estou com as duas versões, como sempre, além dessa outra, porque em cada versão tem alguns esclarecimentos. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais você vem a dizer, não tenho neles contentamento, em outras versões não tenho mais neles prazer. São dias difíceis, dias que você vai ter aqui uma descrição poética do que é o ser humano nesse estado da velhice, tá? Vem uma descrição poética maravilhosa e que a maioria dos intérpretes, tem coisas muito interessantes aqui, mas a maioria dos intérpretes falam que são dos sentidos do corpo do ser humano, principalmente do homem, tá? Ele usa principalmente aqui o masculino. Nós vamos ver por quê mais na frente, tá? Então esses dias são dias que já não é dia de você lembrar. Pode acontecer, pode, mas o conselho de você ser alcançado pelo Senhor, né? Até pessoa em coma, a gente não sabe, o Senhor fala com quem Ele quiser. Né? A pessoa está lá em coma, no dia seguinte vai falecer, mas pode ter tido um diálogo ali entre o Senhor Jesus, né? E aquela pessoa, aí da economia de Deus. Mas nós que temos essa oportunidade, não podemos nos esquecer do Senhor, porque talvez chegue um período em que a gente vai estar com diversas enfermidades que não lembramos o nome da esposa, o nome de ninguém, não sabemos onde estamos, enfim. Né? É uma coisa que a gente tem que considerar. E no nosso caso aqui, e para o amado ouvinte que estiver pela internet, eu creio que todos nós ainda estamos nessa condição. Né? Eu, tal pastor, a gente já está indo, Hermélio, aqui a transição aqui, né? Estamos no 12:1 ainda, mas dá para lembrar, mas em breve a gente chega aqui no... Então, queridos, esse trecho do versículo 2 até o 7, do versículo 2 até o 7, ele é muito assim enaltecido pela sabedoria do Salomão que escreveu. Não, isso não é coisa moderna, tá? Desde que eu me converti já tinha isso, essas interpretações, tá? Do corpo do homem, tá? Do corpo do homem. Antes que escureçam o sol, aí vem o versículo 2, né? Eu vou fazer alternância aqui de Bíblias, tá? Antes que escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Esse é o versículo 2. Como é que está aqui? Antes que a luz do sol, da lua e das estrelas percam o brilho aos teus olhos e penses que as nuvens carregadas de chuva jamais se afastarão de ti. Aqui, esse versículo, ele é muito interessante, amados.
muito interessante, porque eu descobri uns comentaristas que falam uma coisa que eu nunca tinha tentado para isso. Nunca tinha tentado para isso. Nós estamos falando da proximidade da morte, não é isso? O estado que o corpo vai ficando, né? Então, ele aqui dá um foco muito nos olhos. Me parece aqui, ó, os teus olhos, tudo isso perca o brilho, tá? Mas a maioria não dá ênfase a essa questão dos olhos. Eles falam aqui que essa questão do sol, da lua, das estrelas, como na verdade era aquilo, o vigor da tua vida, o esplendor da tua vida. Tudo isso. Isso e tudo vai parecer como se fosse dias que acabou de cair um aguaceiro e você vai estar sempre nessa situação. Você não tem mais a vida, aquela juventude. Hoje está um sol lindo, vou à piscina, vamos à piscina, vamos jogar um futebol, vamos um vôlei, vamos assim. Não, tudo parece, tanto faz se tem sol, se tem luz, se não tem, é como se fosse dias muito nublados e pesados. É o fim, irmão, tá? Começando o fim, tá? Está começando o fim. Então, eles não dão muita ênfase, a maioria dos comentaristas, aos olhos nesse momento, como parece aqui na versão King James atualizada. Está vendo? Eles dão um certo foco, embora isso seja uma verdade, mas está mais para frente a questão específica do brilho dos olhos que a gente vai perdendo, a questão da visão. Lembre-se, naquela época não tinha cirurgia de catarata, né? A catarata, aquelas coisas, não tinha, né? Então, ainda vai chegar lá. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção, e eu nunca tinha atentado, eu sempre atentei para essa parte do físico do ser humano, para mostrar, porque ele vai falando que todos nós vamos morrer, mas ele já falou que existe Deus que vai pedir contas de todas as coisas, vai te dar liberdade, mas vai pedir conta de todas as coisas. Comentarista, os dois, a minoria, ele fala o seguinte: existe algo aqui muito além das nossas vidas. Ele fala assim: você lembra das coisas do fim do mundo? O que vai acontecer? Apocalipse 6, Apocalipse 8, Mateus 24, Isaías 13. O que é que escurece? Sol, lua, estrelas, tudo abalado. Então, é uma mensagem que vai mais além. Ele aproveita a nossa vida, o nosso corpo, e está embutido aqui algo. Olha, essa criação vai acabar. Aproveita o dia chamado hoje. Olha a coisa linda, eu nunca tinha percebido isso. Ele pega a nossa vida e diz, ó, não é por acaso que ele está falando que o sol escurece, a luz escurece e as estrelas também. E fica tudo difícil. Isso vai acontecer e talvez já esteja acontecendo com o mundo. E um dia Jesus falou que o sol vai escurecer, lua vai escurecer, estrelas, os poderes do céu serão abalados. Isso está no Apocalipse 6, está no Apocalipse 8, está em Mateus 24, tem outro capítulo de Mateus, que ele vai falar sobre tempos, que vai dizer, ó, vocês olham o céu assim, ó, e amanhã tem chuva, tá nublado, e não sabem discernir o tempo, né? Ele está falando de tempo espiritual. O Filho do Homem veio e vocês não sabem. O Filho do Homem se vai e vai voltar. Isaías vai falar isso também, sobre nova terra, não só no 13, em outros lugares. Então, olha que associação com o fim da vida do homem, de um ser qualquer, com o fim de todo um ciclo. E é isso que Salomão está dizendo, que Deus um dia fará novo todas as coisas. Mas toda a matéria, tudo pertence a Ele. Toda a energia, Ele é que é a vida, não é o homem que é dominador. O homem descobre, Deus permite que o humano use uma série de coisas que estavam ocultas. Amém? Olha, isso é uma coisa muito interessante, do jeito que acontece. Por isso que Salomão fala tanto desse negócio, do fim, porque ele está dizendo, a gente está no universo que foi criado, mas vai acabar.
Por isso que o escritor Hebreus falou, olha, se hoje ouvistes a sua voz, não endureçais o vosso coração, porque o hoje também vai acabar. Amém? Então, amados, é interessante isso aqui. No dia, aí vão para o 3. Aí em algumas versões, eu vou ler na ARA, porque não só a ARA, talvez até a King James já coloque isso. O 3, aqui está o seguinte: quando os guardas da casa caminharem trêmulos e os homens fortes andarem encurvados. São muitas versões diferentes, tá? Muitas versões diferentes. Quando cessar o trabalho diário dos moedores, por já serem poucos, e os que olham pela janela enxergarem apenas sombras e figuras turvas. Aqui, ele já está falando de sentidos, e em algumas versões já diz o que é. Eu não sei se o Igor tem uma versão, que é a questão do, não sei se tem condições. Existe a possibilidade, o pastor Carlos, não sei se pela internet, de colocar a NTLH, é assim, Eclesiastes 12 no Google, NTLH. Ela vai direto lá. É nova tradução da linguagem de hoje. Mas enquanto não está, NTLH. Enquanto não está, olha o que diz no 3 aqui na ARA. No dia em que tremerem os guardas da casa, entre vírgulas, os teus braços. Quem te protegia, agora treme. É um estadozinho, os teus braços. Isso está na Bíblia, tá? E se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas. Não fica mais de pé. Se curva. Solta. Não, alguém tem que segurar. Do meu pai, 92, ele não fica mais de pé. Tem que segurar. Não deu para colocar NTLH, né? Tá, tudo bem. Pode ser pelo Google, que eu lembro que o Carlos uma vez colocou pela internet. Mas se não der, deixa, tá, Carlos? Não tem problema, não. Mas se for possível, seria interessante, porque eu ia falar sobre vocês o que é uma Bíblia parafraseada. Tá? Não é uma tradução realmente direto. Ela é, quase todos os textos, é parafraseada. Isso. Esse aí é o NTLH? Isso. Esse, então, ele vai direto. É isso que eu estou falando. É uma paráfrase isso aqui, tá? Isso não é o que está nas Bíblias, tá? Na tradução literal, mesmo na tradução. É uma, aqui, ó. Olha o trecho como está. Então os seus braços, não é isso que está escrito lá, tá? Que sempre o defenderam, começarão a tremer. E as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes, quem seriam os seus dentes na versão correta aqui? Os moedores. Os moedores. E sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar. Não tinha implante, meu amado. Não tinha implante. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. Tá? Aqui é o versículo 3. Pode deixar essa versão, tá, mano? Essa é a bibliaonline.com, nova tradução na linguagem de hoje, NTLH. Tá? Isso aqui é uma paráfrase. O que é paráfrase, meus amados? Não é o que está em nenhuma versão bíblica do passado. Por isso que o nome está escrito linguagem de hoje. Os editores fizeram uma versão em que, em algumas situações, não é toda parafraseada, em algumas situações mais difíceis, eles já colocam em consenso, tá? O grupo de tradução responsável, eles já colocam o entendimento comum daquilo para que o leitor que tem dificuldade em entender algumas palavras, algumas coisas, consigam compreender o que quer dizer. Então, por exemplo, quem pega a NTLH pela primeira vez, não vai ver nunca o que está no 3 da corrigida fiel, e no dia que tremerem os guardas da casa, circunvaram homem forte, cessar moedor por já serem pouco, escurecerem os olhos pela janela. Aqui você tem que ir mais a fundo para tentar. Ô Espírito Santo, me ajuda aqui, eu estou na velhice, o que é isso aqui? Tremer os guardas da casa. Aí ele já vem direto aqui, ó. Tá vendo? O guarda da casa, que ele chama, braço. Suas pernas, que eram fortes, ficam fracas. Os moedores, que são os dentes, eles vão cair, vão sobrar poucos.
e no final a vista fica tão fraca que você não pode mais ver as coisas claramente. Aí, gostei dessa tradução. Cuidado, tá? Porque é uma tradução que o grupo de editores tentou facilitar, mas nem sempre o que eles vão traduzir pode ser que tenha ali uma tradução em algum texto que não seja bem o que a grande maioria entende que é o correto. Amém? Mas para alguns textos você pode usar para fazer uma comparação. Lê um versículo difícil. A mesma coisa, meus amados, a Bíblia que já está disponível. Amados, nós temos aqui hoje, olha que facilidade. Não gosto, eu só gosto de celular, tá? Tem Bíblia aqui, várias, né? Online, você não precisa nem baixar aplicativo. Você vive na hora. Essa Bíblia e a Bíblia, a mensagem. Amém? Bíblia, a mensagem. Também é a mesma coisa. Se ele quiser colocar aí no Google Internet a mensagem, a gente vai ver como é que tá. Só colocar. Só que a mensagem não vai estar no Bíblia Online, tá? Bíblia Online não tem os direitos da mensagem. Não. A mensagem, Bíblia, Eclesiastes 12, vai direto, Eclesiastes 12, a mensagem. A mensagem. Isso. Dá um enter aí. Só abrir, capítulo 12. Aqui, ó. Ok? Olha como ele está. No 3 ao 5. Ó. Na velhice, 3 a 5. Na velhice, seu corpo já não ajudará muito. Os músculos afrouxam, os passos vacilam, as juntas endurecem. As sombras da noite se apresentam, você já não poderá ir para onde quer. Tudo estará devagar, quase parando. O barulho em sua casa desaparecerá. É porque ele trabalha com grupos, está vendo? 3 a 5. O que é a mensagem aqui? Nós vamos voltar para a NTLH, mas o que é a mensagem? A mensagem é uma Bíblia escrita pelo pastor Eugene Peterson, que já faleceu, porque ele fez o seguinte trabalho. Ele leu toda a Bíblia para o filho adolescente dele, do Gênesis e Apocalipse. E ele falou, como é que eu vou fazer meu filho entender? E aí, ele pegou esse projeto de leitura da Bíblia para o menino e transformou numa Bíblia e publicou. Tá? Então, isso aqui é uma Bíblia chamada parafraseada. É como o pai contou por adolescente o que estava na Bíblia de Corrigida Fiel, Almeida Revista Corrigida. Tá ok? Então, isso aqui muitas vezes serve para você fazer uma comparação e entender o que é que o Eugene Peterson, que já faleceu, entendia daquele versículo, porque ele vai estar aqui escrito como ele entendia. Ele estava contando para o adolescente filho dele. Ele leu do Gênesis Apocalipse. Chama-se a mensagem. Tá? Existem alguns pastores desses ultramodernos que leem no culto a Bíblia Mensagem. Eu não acho legal, porque a mensagem é parafraseada, é para como nós estamos fazendo aqui um estudo. Tá? Pode voltar, então, para a NTLH. Deu para entender o que é a paráfrase? Né? A maioria já conhecia, mas nem todos, então a gente fala. Tá? NTLH e a mensagem por excelência, é paráfrase. É cada capítulo, versículo, às vezes ele coloca os blocos, assim, 3 a 5. O que quer dizer mais ou menos? Por quê? Porque ele contou para o filhinho dele, adolescente. E dali ele foi aperfeiçoando, fez uma Bíblia, falou, isso aqui pode ser útil. Foi para o meu filho, era o projeto inicial. Pode ser útil para várias pessoas. Amém? Amém. Então nós vimos aqui, amado, braço, tudo enfraqueceu. E o 4, os teus lábios, com as portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Está falando da dificuldade da própria fala. E aqui tem variações de intérprete. Vamos ver como é que está na NTLH. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você vê que é paráfrase total, tá? Não é assim que está. Tá? Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo ou a música tocando. E levantará cedo quando os passarinhos começarem a cantar. É isso aqui. Tá? É isso aqui. Isso aqui que eu queria que vocês... Isso aqui varia. Eu vou ler aqui na área. Tá? Os teus lábios com as portas da rua se fecharem. A tua fala você já não é mais...
no dia em que não puderes falar em alta voz e te levantares a voz das aves. Não é? Não tem aquela famosa frase que seu não sei quem levanta junto com os galos, que antigamente era assim. 4 da manhã, 4h30, meu avô, meu amigo, levantava entre 4 e 5 da manhã, ia conversar com os passarinhos que ele criava em gaiola, todos os passarinhos conheciam ele, até soltar passarinho, ele soltou, o passarinho voltou para a gaiola, meu amigo é o senhor que me dá comida. Entendeu? Pouco. Então o cidadão começa a levantar na hora que o galo está cantando, que os pássaros começam a cantar de manhã cedo. Isso ele vai dizendo a realidade de maneira poética. Vocês percebem? De maneira poética. Se você vai direto na Corrigida Fiel, vem todo figurado. Algumas coisas dá para entender. Por isso que eu pedi a NTLH, mas sempre fazendo a ressalva e explicando. Isso aqui não é a tradução direta. Isso aqui é uma paráfrase, parafraseado a forma mais ou menos para tentar não fugir do original, mas coloca o sentido que quer dizer. Agora, a ênfase, vocês nunca podem esquecer isso, a ênfase não está na situação que o camarada vai ficar. A ênfase continua no capítulo 12, no versículo 12:1. Lembra do Criador no dia da mocidade, porque ele está dizendo como será. Por quê? Porque é muito provável que Salomão já estivesse velho, muito velho. Então ele está dizendo para os mais novos, vai ser assim, hein? Então não é para você ficar focado exclusivamente como será, mas para ficar focado na oportunidade que você tem hoje. Porque vai chegar a época que tudo é difícil. Nada vai te dar prazer. Entendeu? O 12:1 é o chave. Nós não podemos esquecer do 12:1, da oportunidade dada por Deus de lembrar do Criador, muito mais do que meramente um sentimento mental, mas sim de reconhecer que somos dependentes deles porque fomos criados por ele. Então dependemos do Senhor. Amém? E como quando temeres o que é alto e te espantares no caminho e te embranqueceres como floresce a amendoeira e o gafanhoto te for um peso e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna e os pranteadores andam rodeando na praça. Esse versículo 5 tem muita coisa, né? Aqui fala da dificuldade das caminhadas. Como é que está no 5? Então você terá medo de lugares altos, isso mesmo. Caminhar será perigoso. Tá? Tem gente que já levantou o dedo aí, hein? Nem chegou lá, mas... Né? Medo de lugares altos, você já não vai subir mais, não é logo ali. Não, tá? De espantares com o caminho. E essa questão do embranqueceres como floresce a amendoeira é o dos cabelos. A maioria entende porque a amendoeira ela tem a flor escura e vai se tornando branca. Tá? Então, você vê que é todo poético. Escrito pela primeira vez. Seus cabelos vão ficar tudo branquinho, se tiver cabelo, né? Ainda tem isso. Tá? Se tiver cabelo. E aqui ele foi bem sucinto, tá? Aqui ele foi bem sucinto na paráfrase, você perderá o gosto pelas coisas. Você pode colocar tudo, né? Perderá o gosto pelas coisas. Mas vamos dar uma certa aprofundada aqui. Diz assim: e o gafanhoto te for um peso e te perecer o apetite. Tá? O gafanhoto te for um peso e te perecer o apetite. Exatamente, está nas duas versões. Aqui existem comentaristas de duas linhas. Tá? Um que fala o seguinte: ora, Salomão já falou sobre a fraqueza dos membros braço e perna. Nós já vimos em versículos anteriores. Não é? O que seria o gafanhoto ser um peso? Alguns entendem que é isso mesmo, é como se você tivesse tão pouca força que um gafanhoto fosse pesado para você levantar. Tá? E em seguida vem combinado com
o perecer o apetite. A gente sabe que todos os sentidos vão paladar do ser humano, né? A criança sente muito mais o paladar aguçado do que o idoso, né? A nossa língua ela vai começando a perder o senso de captação daquilo que é muito salgado, muito doce, fica tudo sem sabor. Ao longo do chegar uma hora que você come, mas, né, sem sabor. Porém, aqui tem um porém. O que é o porém? Eu achei boa aqui a maneira de tradução para o leigo, né? Perderá o gosto pelas coisas, por todas as coisas, você inclui tudo. Na literatura rabínica, tá? Na literatura rabínica, por isso que eu falei sobre a questão do ponto de vista masculino. Eles entendem aqui, eles ligam a parte sexual, isso aqui, tá? Eles ligam a parte... Na literatura rabínica dos judeus. Cadê, Igor? Isso, tá? É porque aqui não está. Aqui você perderá o gosto pelas coisas todas, tá bom? Mas nas Bíblias de vocês vão ver em perder apetite, certo? E essa expressão, perder apetite, fala exatamente de não sentir gosto das alcaparras. E alcaparras era afrodisíaco, tá? Peixe com alcaparra, certo? Não tem muito tilápia com alcaparra, que é um gostinho, tá? Então, na literatura rabínica está falando da fragilidade do homem a partir de determinada idade em relação à parte sexual. Estariam juntando as duas coisas, tanto o gafanhoto quanto essa questão da perda do apetite em relação a esse aspecto, tá? Então, é só para deixar claro que vocês podem encontrar comentários que vai falar isso e todos eles, os bons comentaristas, vão dar essas opções, dizendo, olha, os judeus falam, alguns cristãos concordam, outros não, mas o que podemos dizer é que essa genérica inclui realmente tudo, você perde o gosto geral, vai perdendo todas as forças, vamos dizer assim, tá? Tudo aquilo que é apetitoso, porque a ênfase é no apetite, já não está na força do braço, nem na força da perna, mas talvez junte paladar e outros prazeres, esse é o sentido maior aí, tá? Você perde isso aí. Claro que vale para todo ser humano, né? Então, eu queria deixar essa observação para os amados, porque vocês podem ver nas literaturas mais de uns vão dizer, não, eu entendo que o gafanhoto ser um peso está voltando a falar de realmente fragilidade muscular, você nem aguenta. Outros entendem, não, eu entendo que combina com a perda do apetite que tem a ver com a questão das alcaparras, no texto original. Né? Então seria comparado a algo muito frágil, algo que... Enfim. Porque vais à casa eterna e os pranteadores andem rodeando pela praça. Aqui também há alguma divergênciazinha de interpretação, mas nada que modifique a essência do que se quer dizer. Aqui, quando ele fala do porquê você vai à casa eterna e os pranteadores andam rodeando pela praça, aqui já é o pós tudo isso, que já é o pós, aqui pode ser até comparado como um féretro, já você sendo, né, a viúva do filho Naim lá, né, só que era um jovem ali, né, aí imagina já indo, o pessoal pranteando, você já está no caixão, você não foi sepultado, mas já tem pranto, já está, né? É aquele culto de sepultamento, quando tem, nem sempre tem, enfim, é o cidadão. Outros falam que é o ainda vivo, mas está todo mundo chorando ali, porque o médico disse que não passa de hoje, trazendo para os dias de hoje. Na época, né? Então é aquele pranto. Tá? Então aí já é irrelevante. Fraqueza de braço, fraqueza de perna, perda de apetite, os olhos que não veem mais. Tá? E lembre-se outra coisa, amados, o que foi falado. A nossa vida, ela
acaba sendo, Deus é tão maravilhoso, um exemplo do fim de uma era, né? Lembra? Sol, lua. É muita coincidência Jesus falar, Apocalipse falar e o profeta Isaías, que é o messiânico, falar. Tudo de sol, lua e estrelas, escurecendo. Aí vem o Eclesiastes e fala exatamente essas figuras. Por que será? Porque não é só com a nossa vida, toda a criação. Eis que faço nova todas as coisas. Amém? Aí tem um probleminha aqui. Vou para a casa eterna. Um probleminha entre aspas. É o destino. Uns entendem o seguinte: não se entra no mérito de céu e inferno. Casa eterna no sentido todo mundo morre, vai ser sepultado. Outros fazem algum comentário. A casa eterna, claro, o corpo sepultado, mas a casa eterna agora, com Cristo, na época ainda não se tinha essa visão, era tudo profético, né? Não estava revelado, era um mistério oculto, como os apóstolos falam, Paulo, Pedro. A casa eterna para o crente é uma bênção. A casa eterna para os ímpios vai ser uma dificuldade. Mas o que é que está previsto aqui? É o eterno, é que não tem retorno. É isso que a gente tem que entender. E, não, mas agora é para sempre. É como o Senhor Jesus falou. Agora é para sempre. Você teve a oportunidade nos dias da sua vaidade. Agora que você já está na casa eterna, você escolheu essa casa aí. Um pouquinho calorento, 2.000 graus. Não tem ar-condicionado que dê jeito, tem ventilador, não tem nada. E não é eterna. Né? Mas volto a dizer aos irmãos, não há consenso dos comentaristas. Uns preferem casa eterna como o sentido de a morte. Todo mundo vai morrer. Outros vão além e falam, olha, a casa eterna para o cristão será uma eternidade com o Senhor e a casa eterna para o ímpio. Né? Daí aquelas perguntas, né, que a gente pegou em épocas, o Carlos ficava aqui tirando as dúvidas. A última palavra era Carlos. A gente falava aqui, aí Carlos tirava as dúvidas. Não, eu ouvi dizer que a eternidade para efeito de inferno não é eternidade, é um tempo. Bom, eu lembro dele explicando até, bom, se a eternidade é só um tempo, então também vai ser só um tempo para os salvos, né? Se a eternidade é só por um período para o inferno, então para os salvos é eterno, eterno. A palavra é a mesma, né? A palavra é a mesma. Então, tem muita gente querendo transformar a eternidade do inferno em algo temporário que depois... E o Senhor usa a mesma palavra. Tá? A casa eterna e os pranteadores andam rodeando pela praça. Aqui já né, parece tanto aquele choro como já um caixão sendo... O versículo 6 é talvez um dos mais difíceis para todos os comentaristas, tá? Porque ele fala de 4 coisas. Eu vou ver como é que está na NTLH para ajudar aqui, como é que está na paráfrase. Na frase aqui está, antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto do poço. Como é que está aqui no 6? A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro, cai e quebra, quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro se despedaça quando a corda do poço se parte. Tá? Essa é uma boa paráfrase. É um bom entendimento onde muitos comentaristas se utilizam. Talvez o pessoal da NTLH tenha usado esses comentários. Porque ele diz o seguinte, a vida é assim, é tipo, né, a erva que vai, cresce, floresce, dá flor, está linda, depois cai a flor, seca-se a erva, murcha e seca. E ele aí faz uma comparação com uma bela lamparina de ouro que está sendo segurada por uma corrente de prata e de repente se arrebenta e toda aquela beleza se acaba. A corrente de prata que está quebrada, a lamparina de ouro também, ou um pote de barro que se despedaça quando a corda do poço se parte. Não, poço fundo, você vai lá, a corda se rompeu, cada um foi para o lado. Né?
No lado não do cristianismo, tá, irmãos? Alguns já devem ter ouvido falar. No lado mais do esoterismo. É só um comentário. Eles falam entendem que literalmente é um corte de um cordão de prata. Alguém já viu aquela imagem de um ser deitado, morto, e a sua réplica, um holograma no ar, e um fio ligando? Aí diz, esse aqui é o fio de prata, aqui é o espírito do cidadão, aqui é o corpo dele. Aí é cortado, mas é mais a linha esotérica que fala isso, tá? Nos grupos comentários cristãos, nós não vimos nada sobre esse detalhe. Nós não vimos nada. Está bem claro aqui, gravado para os amados que estão acompanhando. Amém? Mas alguns livros, alguém já deve ter visto isso. Aquela imagem do seu holograma igual, seu corpo morto, um fio ligando e algo partindo, fazendo comparação com o nascimento, cordão umbilical. Quando nasce, corta o cordão umbilical, quando morre, corta o cordão de prata. Mas aqui fala mais da beleza, entendimento daquilo que é belo e que dava sustento. De repente, tudo isso se acaba. Tudo isso se acaba. O seguinte vai remeter ao Gênesis, o pó volte à terra. É o corpo sendo sepultado, voltando ao pó. O que o Senhor falou, do pó foste formado, ao pó voltarás. Não é? E o Espírito volte a Deus que o deu. Amém? Aqui também existe, a maioria dos comentaristas prefere não entrar em detalhes, porque a Bíblia não deu margem para isso. Eles preferem entender o seguinte: o sopro da vida, quem dá é Deus. Jesus é a vida. Nós não temos vida em si mesmo, então ele tomou para si a vida que nós temos. Porque aí vai ter discussão, vem cá, porque tem um grupo, aqueles grupos chamados aniquilacionista, que dizem, ó, viu que a alma desaparece, aniquilada, só fala no espírito? Eles se aproveitam também disso aqui. Mas os comentaristas falam, olha, ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo é, o corpo, nós somos um boneco de barro que tem ânimo, porque um dia Deus soprou em nossas vidas. Senão ninguém teria vida. Está lá, foi feito, mas continua sem vida. Deus soprou nas suas narinas, ele passou a ser alma vivente. Então o que está dizendo é, quem deu a vida, toma a vida para si. E o pó volta para o pó. Não vão especular, né, sobre isso. Agora, como é que diz aqui? Então o nosso corpo voltará ao pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. Está certo. Não vamos inventar nada, não está na Bíblia dizendo mais detalhes, né? Aí é para outro tipo de estudo, né? Dicotomia e tricotomia. O pessoal que entende que espírito e alma é uma coisa só, né? É a mesma, são intercambiáveis, alma é uma coisa, espírito é outra, que não é o objetivo do estudo. Tá? O que o estudo está dizendo é, aquele que deu a vida, toma a vida de volta. E você, por isso a esperança da ressurreição. Porque Cristo ressuscitou, nós temos a certeza que um dia também ressuscitaremos num corpo glorificado, num corpo que não mais perece. Tá? Essa é a ideia. E o versículo 8, né, ele vai terminar como começou o livro, né? Vaidade, e aqui no caso ilusão, né? Ilusão é ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. É sempre mostrando, amados, que a verdadeira vida só faz sentido aqui se nós nos conectarmos com o que é o eterno, porque ele veio até nós, ele se revelou a nós, ele se fez carne. A vida aqui por si só, ela não faz sentido por si só. Um negócio que começa, aí você tem o seu auge, vai desgringolando, vai se deteriorando e morre. E o pregador, ele está chamando a atenção para isso. Olha, lembra de algo que está fora da nossa esfera, porque foi ela que nos criou. E é isso que a gente vai trabalhar mais no próximo encontro.
São poucos versículos, mas é importante discutir melhor, tá? Essa questão. Amém? Aí nós podemos continuar na próxima aula do 9, né? Quanto mais sábio foi o pregador, é apenas uma afirmação. Tanto mais sabedoria o povo ensinou, e atentou, esquadrinhou e compôs muitos provérbios, né? Como está aqui no 9, pode subir um pouquinho? Dá para ler. O sábio, usando o seu conhecimento, continuou a ensinar ao povo o que sabia. Ele estudou, examinou e pôs em ordem muitos provérbios. Amém? Vamos ficar de pé, amados? Então, amado, lembra de Deus enquanto você ainda tem as faculdades mentais boas, hein? Porque nós não sabemos em que estágio podemos estar amanhã, daqui a pouco, depois de amanhã. Lembra dele. Lembra que tem algo que te criou e que te deu vida e que vai tomar a vida. É dele. É dele. Nós não somos donos da nossa vida. Né? Amém? Vamos orar. Senhor, nós glorificamos e bendizemos o teu nome. Nós oramos, ó Deus, a ti nesta hora, entregando a ti este período de escola bíblica dominical, e já te agradecemos por tudo que tens feito, Senhor. Nos abençoa, Pai querido, para a ministração também da palavra, logo mais, em alguns minutos, nos dá um intervalo abençoado, Senhor. Assim oramos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, a paz do Senhor.